Olá, você sabe o que é essa doença chamada diabetes? O meu nome é Sérgio Vencio, endocrinologista do laboratório Jarbas Dolles, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o diabetes. Então, o diabetes é uma doença crônica que acomete uma parcela importante da população e a boa notícia é que pode ser prevenida. O açúcar, conhecido como glicose, é o nosso principal combustível do dia a dia. Todas as vezes que a gente come, um monte de moléculas de açúcar vão entrar no nosso organismo. O pâncreas, uma glândula localizada dentro da barriga, vai produzir então um hormônio chamado insulina. E a insulina vai distribuir essa glicose pelo corpo. Em algumas situações, a gente não consegue controlar essa subida da glicose, então aparece o diabetes. Uma situação onde a glicose fica alta no sangue, chamada hiperglicemia. Quem está com a glicose alta no sangue vai apresentar alguns sintomas que são bem característicos. Por exemplo, perda de peso, mesmo comendo muito, glicose que sobe no sangue e que o organismo tenta fazer, jogar açúcar fora na urina. Quando isso acontece, o paciente urina muito. Se urina muito, dá sede, porque desidrata. Então a gente já viu os três principais sintomas: perda de peso, urina excessiva e muita sede. Mas também tem falta de energia, aumento do apetite, infecções, sono e visão embaçada, que é muito comum. Existem alguns tipos de diabetes que eu vou comentar com vocês. Nós vamos começar falando pelo diabetes tipo 1. Ele acontece quando o pâncreas deixa de produzir insulina. Por que ocorre isso? Por causa de um defeito no sistema imunológico que chamamos de destruição autoimune. O que quer dizer isso? O meu sistema de defesa olha para o pâncreas e fala: isso aqui não é meu, e destrói a célula do pâncreas, a célula beta, que produz insulina. Então, os portadores de diabetes, eles precisam aplicar insulina todo dia, seja por seringa, por caneta, por bomba de infusão, tem várias formas de fazer isso. E normalmente, o diabetes tipo 1 vai acometer crianças e adolescentes. O tipo 2, que responde por 95% dos casos de diabetes, aqui o organismo produz insulina. O problema é que, devido a alguns fatores genéticos e principalmente excesso de peso, essa insulina não consegue funcionar. Nós vamos chamar isso de resistência insulínica. Esse tipo de diabetes é muito comum, como eu disse, acomete normalmente adultos, jovens, mas cada vez mais acontece em crianças por conta da obesidade infantil. E o diabetes gestacional, que seria o terceiro tipo, porque durante a gravidez ocorrem algumas adaptações na produção de hormônio na mãe para permitir o desenvolvimento do bebê. Só que em algumas mulheres, entretanto, esse processo pode levar a um desenvolvimento de um quadro chamado diabetes gestacional, que pode ocorrer em qualquer mulher, mas alguns fatores aumentam a chance disso, como a idade materna mais avançada, ganho de peso excessivo durante a gestação, história prévia de bebês grandes acima de 4 quilos, história familiar de diabetes e assim por diante. Os dados relacionados ao diabetes são preocupantes. Hoje a gente tem quase 400 milhões de pessoas com diabetes ao redor do mundo, sendo que 12 milhões de pessoas só no Brasil. O fato mais grave é que 50% não sabe que tem diabetes. 62% dos brasileiros têm pelo menos um fator de risco para desenvolver diabetes. Por isso é que é tão importante que a gente faça o exame de sangue para saber se temos diabetes. Aqui nessa tabela a gente vê que podemos dosar a glicose no sangue de 3 formas. Em jejum, então aquele paciente que passa a noite sem comer, vem no laboratório, vai dosar. Até 99 é normal, entre 100 e 125 a gente chama de pré-diabetes e acima de 126 de diabetes. Medir a glicose a qualquer hora do dia, se ela vier acima de 200, se tem sintomas associados de diabetes, que eu já expliquei quais são, a gente considera que é diabetes. Ou então a gente faz a famosa curva glicêmica. O que é isso? A pessoa colhe em jejum, toma 75 gramas de açúcar que vem num líquido, né? Isso vai sobrecarregar o pâncreas, que precisa produzir insulina e fazer essa glicose diminuir. Se após 2 horas ficar abaixo de 140, a gente considera que é normal. Entre 141 e 199, pré-diabetes. E acima de 200, a gente considera então como diabetes. Já o diagnóstico do diabetes gestacional é um pouquinho mais complicado, mas é bom a gente entender isso para oferecer para as gestantes que nos procuram o melhor atendimento. Então, glicemia de jejum, ela na gestação, ela já não é normal até 99, até 92.
Entre 93 e 126 a gente considera diabetes gestacional. E se vier acima de 126, a gente já suspeita que a mulher já era diabética antes de engravidar. E precisa olhar isso com mais carinho, com outros exames, como hemoglobina glicada, que é um exame que olha a média da glicemia nos últimos 3 meses. Pacientes com glicose normal, que no caso da gestação é abaixo de 92, entre a 24ª e a 28ª semana de gestação, elas devem fazer uma curva glicêmica específica para grávidas, que tem valores de interpretação também bem específicos e devem ser avaliados por um ginecologista que está acompanhando essa gestante. Bom, a boa notícia para todos nós é que o diabetes tipo 2, que vai responder por 95% dos casos, ele é prevenível, ou seja, eu posso evitar que ele apareça na minha vida. Como é que eu faço? Tenho que me alimentar de forma saudável, fazer atividade física de forma regular, combater excesso de peso, evitar açúcar e alimentos doces e, obviamente, medir a glicose com frequência. É isso, eu espero que você tenha gostado, que se previna e que você não entre nessas estatísticas de pessoas que têm diabetes e que nem sabem que têm diabetes. Então, se cuide.